Turma Flórida, dia 11/12/2025, 19 horas e 40 minutos. Muito bem. Lembrando a vocês todas e todos que, no primeiro momento, eu coloco o link lá no Telegram, fica mais fácil que já está lá dentro, tá bom? De acessar o link. E depois eu venho colocando para todos vocês aqui. Mas até a semana que vem, definindo a turma direitinho, eu já vou criar o link do WhatsApp. Aí fica mais fácil também de acessar de uma vez só, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu só começar lhes explicando uma coisa. Repara, pessoal, quando a gente... Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó. Bora, Bill. Peraí, que Bill tá devagar. Bora, Bill. Tá, então vamos lá. Mais uma vez, good evening, boa noite a todos e a todas. Eu vou começar aqui a fazer a explanação, tá? Nesse momento aqui, o que eu vou lhes mostrar, vamos fazer a aula e aí daqui a pouco eu peço vocês para abrirem aí os microfones para vocês estarem falando para mim, tá? Lembrando, pessoal, que a ideia minha nossa ideia sempre vai ser ajustar a pronúncia de vocês, ok? Muito bem, então vamos lá. Recapitulando. Qual é o método que a gente trabalha? Nós trabalhamos com um método fonológico, onde eu vou estar ajustando e calibrando a pronúncia de vocês cada vez mais, né? Vou conhecendo como é que é a pronúncia de cada um, isso vai ficando mais tranquilo para a gente estar ajustando, né? Beleza, o que acontece? Deixa eu começar a explicar alguns pormenores. Tá? A aula está sendo gravada, então você pode ajustar depois. Repara. Vocês foram expostos aí, vocês foram colocados no, no grupo do Telegram, e tem uma parte do grupo do Telegram que tem escrito bem assim, quer ver? Pam, pararam, pam, pam. A aula vai estar bem assim, deixa eu achar aqui rapidamente. Pam, cadê? Hum, deixa eu achar aqui. O som das 5 vogais inglesas. Está dentro do grupo Turma Flórida, tá? Então, você vai entrar lá e você vai anotar no caderno os sons que você precisa conhecer da língua inglesa. Como eu tenho falado, muitas pessoas já sabem. Às vezes a pessoa não é surda muda, ela só é surda, mas como ela não escuta, ela não fala. A língua inglesa, ela tem essa peculiaridade. Se você não entender, não tem como, acho que é qualquer língua, né? Se você não entender, você não tem como responder. Então, repara, no primeiro dia de aula, eu já estou querendo te mostrar essa situação aqui. Repara, ó. Eu tenho aqui a vogal A, e quais são os sons que a vogal A tem em língua inglesa? São 6 sons. Isso aqui tá lá para você anotar, para você entender. Olha lá, eu falo. Tem o som de bar, tá vendo? Bar, bass, ball, bear, bath, balloon. Primeiro dia de aula, falando com vocês. Pessoal, não se esqueçam, as vogais, normalmente uma vogal quase que tem o som uma da outra. Então, vamos continuando aqui na explanação, antes de a gente entrar na parte importante. Olha, vamos supor que eu tenha colocado para você aqui, essa palavra aqui. O seu coraçãozinho de brasileiro, de brasileira, quer falar Austrália. Mas eu estou te mostrando aqui que nessa palavra aqui, ó, eu tenho a letra A com o encontro vocal do A com U, que formou OS. A segunda letra A tem o som do alfabeto deles, EI. E a terceira letra A tem o som do nosso alfabeto, Australia. Australia. Por que que isso acontece, professor John? Porque quando o Império Romano, quando Roma acabou, colocar para você aqui, ó.
Quando Roma acabou, formaram-se 4 países: Itália, Espanha, França e Portugal, que virou Portugal. Então, o que que isso quer dizer? Que atualmente 64% da língua inglesa é composta de palavras que veio do latim de Roma. E nós herdamos isso do latim de Roma. Eita, deu errado aqui. E nós herdamos isso do latim de Roma, o quê? Essas pronúncias. Então, como é que eu faço, professor John? Então, você vai tendo cuidado para você estar entendendo, pegando esses sons aqui aos poucos, tá bom? Vamos lá. Continuando a explanação. Vamos imaginar que você tivesse que ler para mim essas palavras aqui. A palavra, essas aqui. Se eu deixo para você assim, ó, deixa eu fazer aqui uma máscara. Olha, se eu deixo para você assim, é muito provável que você talvez fosse falar uma slap e outra sleep. E aí é uma confusão. Por quê? Vocês vão aprender lá lá naquela matéria lá, falando das 5 vogais. Duas letras S juntas faz o som de uma letra I longa. E uma letra S sozinha agora ficou com um som curto. Então eu vou falar essa aqui, sleep, o verbo dormir, sleep, e vou falar escorregar, slip. Então, repare que eu tenho aqui 2 vogais. Quando eu tenho 2 vogais, o som fica longo. Quando eu tenho apenas uma vogal, o som fica curto. Então, vamos. Qual que é o objetivo disso aqui? A aula está sendo gravada, vocês estão assistindo a aula. O objetivo depois é você, se possível, você fazer o movimento de quê? De você reassistir a aula e vir tomando nota dessas coisas que vai estar em uma parte da apostila, vai estar em outra parte, mas aqui eu já estou sintetizando para você. Então é bom você sempre revisitar a aula e assistir essas situações aqui. Então, para você ver aqui, ó, estou falando o quê? Repara. Se eu tiver a palavra ovelha em inglês, ela é falada assim, ó, sheep. Se eu tiver a palavra navio, ela é falada assim, ó, ship. Então repete, professor. Do mesmo jeito que está aqui embaixo, que repara, ó, do mesmo jeito. Duas letras S juntas fazem o som de uma letra I longa. Então eu falo sheep. Uma letra I sozinha é uma vogal curta. Essa vogal curta vai ter o som de ship, slip, ship, slip, tá bom? Olha lá, se eu fosse fazer essa pronúncia aqui, ó, repara lá, se eu fosse colocar também, ó, vai haver um momento em que quando eu encontrar a letra E com a letra A, também fará um som de letra I longa, tá? Isso aqui não é sempre não. Esse encontro vocálico do E com A pode formar até 8 combinações fonológicas. Então leva um tempo para você perceber isso. Mas fato é que nessa questão aí, nessa batida que nós vamos, tá bom? Olha lá, ó. Então eu falo sleep, perdão. Eu falo sleep, leave, sleep, leave, slip, live, slip, live. Ficou curto. Aí você fala comigo, ah, John, mas essa palavrinha aqui não é live? Talvez o seu coraçãozinho se pergunte isso, e aí a gente tem que ir para o próximo passo. Olha lá, ó. Um dos sons da letra I é o som que ela tem lá no alfabeto. Então, bifamilanesa, bifalinamesa, ó. Live, live. Aqui é o verbo viver, morar. Aqui é o substantivo vida, que é, ou melhor, fazer ao vivo. Life, que é vida, perdão. Aqui é o verbo viver, morar, live. Aqui é o substantivo fazer coisa ao vivo, live. E se você quer levar uma vida mais leve, você vai levar uma vida mais light, também o I. Então, nessa foto aqui, ó, nesse frame, você está tendo aqui one, two, three. 3 sons da letra I. 3 sons que a letra I faz. Aí eu te pergunto, é só? Não, bom seria, né? Tem a última, o arremate aqui, ó.
que é o som exótico da letra I. Para falar passarinho, eu falo um som de A. Eu falo bird, first, girl. De novo, bird, first, girl. Isso tudo que eu estou te falando aqui só tem força se você depois voltar e rever e assistir e anotar, tá? Porque senão é só uma informação que, puxa vida, John falou isso, mas eu nem me toquei. Então, o que mais? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para você ver uma outra situação aqui, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quando duas vogais se encontram, qual que eu vou falar? Qual que eu vou pronunciar? Então, vamos entender esse negócio. Repara. Duas vogais se encontraram. Qual que eu vou pronunciar? Então, antes, vamos lembrar do primeiro conceito importante, que é o conceito da letra silenciosa. Então, olha o tanto de coisa que eu estou falando para você antes de você começar a aula. Ó. Estamos falando da letra silenciosa. Uma silent letter. Silent letter. Letra silenciosa. Quer dizer o quê? De cada 10 palavras em inglês, 8 tem uma silent letter, uma letra silenciosa. De cada 10 palavras, 8 tem uma letra silenciosa. E aí que vem a questão. Qual que eu vou falar? Isso aqui, pessoal, é ao mesmo tempo que eu tenho que tentar lhes explicar. Isso leva tempo. Repara. Olha lá, ó. Estou com sede. Fiquei o dia todo na rua no sol. Agora eu vou lá na sede da empresa para eu pegar um copo com água. Então, olha lá, ó. Estou com sede. Fiquei o dia todo na rua. Vou lá na sede da empresa pegar um copo com água. Tá vendo, ó? Todo mundo tem um versículo da Bíblia de cor. Todo mundo tem um versículo da Bíblia de cor. E qual é a cor da sua vida? E qual é a cor da sua vida? Então, repare, escreve igual, ó, cor e cor. Você só sabe entender aqui porque você é brasileiro, brasileira, e você entende o contexto. Mas isso aqui, para um gringo, você explicar para um gringo, isso aqui é de lascar, porque é muito difícil de perceber essas questões todas. Então, repara, olha lá. A vida toda você escreve essas palavras aqui, olha lá, ó. Blue, você escreve com U e com E. Mas agora você está vendo que só posso falar a vogal U. Na palavra herdeiro, talvez se eu deixar aqui, você queira falar hair. Mas volte, olha lá, presta atenção. Hair é a palavra cabelo. Isso aqui é hair, tá? Essa palavra aqui é a palavra herdeiro, herdeira. É um adjetivo. E falo heir. Olha lá a palavra amigo, amiga, friend. A vida toda você fala uma palavra que você nunca tinha reparado, mas ó, às vezes reparou, mas ninguém sabia te explicar. Olha que coisa estranha, eu tenho essa palavra aqui, mas eu só falo uma vogal? Isso mesmo. É o caso de cada uma delas aí, ó. Blue, Air Friend. Palavras que vieram da Dinamarca, nenhuma das colonizações que a Inglaterra sofreu, começam com K. Pode ver aí, ó. Palavras que vieram da Dinamarca começam com K. E eu não posso pronunciá-las, são mudas. Então, nessa palavra aqui, eu falo knife, knife, walk, talk. Não posso pronunciar o L. O L nesse lugar aqui é um som mudo. Olha lá aqui, ó. Não posso pronunciar o T de tatu em nenhuma dessas palavras aqui, ó. Eu falo castle, fasten, listen. Falou castle, fasten, listen? Não é inglês, é brasileirês. Como é que eu falo então, professor? Vamos lá. Anote a fonologia. Castle, fasten, listen. E para fechar, a palavra aisle. Aisle. Não posso falar o S. Exatamente como na palavra ilha, que às vezes a gente sente uma vontade grande de falar Iceland. E eu não posso falar, porque nesse lugar aqui a palavra é muda. A vogal S é muda. Island.
Igual o caso aqui, ó. Eu vou falar aisle, aisle. E aqui você tem um lugar onde a letra U é muda e a letra I tem som, onde a letra U tem som e a letra I é muda. O oposto de uma palavra e outra. Olha lá, eu falo build, build, e falo business, business. Então aqui a letra U tem som de, não vou pronunciar, e aqui passa apenas para o som da letra I, e depois o som de L. Build, build. E aqui a letra U vai ter som de I, ó que doido. E o I mesmo é mudo. Business. Business. Então, o que que acontece? A dúvida é, professor, qual que eu vou falar? Então, vamos lá. Essa matemática só aprende, só entende quem continua na estrada, quem continua estudando, quem continua indo no caminho. 60% das vezes que tivermos uma vogal, essa vogal, ela é a primeira vogal que tem som. A segunda vogal é muda. Então eu falo bread, bread. Depois, 30% das vezes mudou, é a segunda vogal que tem som e a primeira é mudinha da Silva. Eu falo como learn, learn. E apenas 10% das vezes ambas as vogais vão ter som, ou seja, a minoria incontestável. Apenas 10% das vezes é que as duas podem ser pronunciadas. A maioria é ou a primeira ou a segunda. E qual que eu vou falar, John? Continue no caminho que isso vai se desvencilhar para você. Você vai entender esse negócio à medida que você for continuando no caminho, tá bom? Muito bem. Então, essa explanação aqui foi para vocês começarem a reparar de como que a banda toca na hora que você tem que falar algumas coisas em inglês. Como é que eu falo, professor? Qual que eu falo, professor? Isso é com o tempo, tá bom? Muito bem. Então, ó, lá no Telegram, havia para nós, deixa eu entrar aqui rapidamente, então, vamos reforçando algumas vezes com vocês, até vocês pegarem totalmente essa questão das pronúncias e do jeito de falar. Então, vamos lá. Lá no Telegram, nós já temos a turma de vocês, que é a turma Flórida, tá vendo, ó? E lá, vamos pegar lá de cima, vamos entender lá, ó. Pam, 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 pam. Deixa aqui atualizar a internet que está atualizando. Então vamos lá, ó. Depois que você entrou para o grupo, você vai subir lá para cima, vai mexer em todas as coisas. Aí, ó, você vai chegar nessa parte aqui, ó. Depois que você viu tudo, você vai chegar na parte de, bora internet, ó lá, ó. Alfabetização e letramento. Cadê? Aqui, ó. Alfabetização e letramento. O que que eu chamo de alfabetização? Quando eu te ensino palavra por palavra. Palavra por palavra. E aí eu estou dando um tempo até todo mundo imprimir a apostila, né? Eu já pedi para imprimir só frente, se possível, não frente e verso, para você poder ter o verso da folha, encadernar para manipular mais fácil. Então, aqui começa a alfabetização. Então, aqui para cima tem um monte de coisa para trás, ó. Um monte de coisa para trás. Como eu falei, esse aqui do som das 5 vogais inglesas, eu preciso que vocês copiem no caderno para vocês irem tomando consciência, tá? E aí, beleza. Aí, passou essa parte que é a parte introdutória, a gente começa a lidar ali com a sua alfabetização, como eu lhes falei. Então, vai ter aqui uma mensagem minha, aí começa lá, o vocabulário 1, lá no Telegram. No vocabulário 1, você vai ter lá, ó, no link, você vai ter lá, ó, repara,